8h36. Ontem, diversas cidades registraram manifestações em apoio à Lava Jato e a Sérgio Moro. Então, os organizadores acham que foi um sucesso e os detratores procuram minimizar. Em Brasília, foi inflado um boneco com o atual ministro da Justiça vestido de super-homem. Moro vive um momento em que a impressão que se dá é que ele perdeu força no governo, já teria sido aconselhado até por aliados a deixar o seu cargo. No sábado, o presidente Bolsonaro foi questionado sobre isso, se Moro ainda tem carta branca. E ouça o que ele respondeu. Ele ainda tem carta branca? Olha, carta branca eu tenho poder de veto em qualquer coisa, senão eu não sou presidente. Todos os ministros têm essa ingerência minha e eu fui eleito para mudar, ponto final. Xiii. Hein, Cláudio? Só reagindo assim à fala do presidente, né? Xiii. Mas isso não significa nada, viu, Zé Paulo? Não há esse enfraquecimento do Sérgio Moro. Talvez não exista também o protagonismo, né, que se esperava do ministro no atual governo. Eu acho que aqueles vazamentos de notícias que foram roubadas, né, e que têm sido publicadas, aquilo provocou ali um certo entristecimento pessoal do ministro. Meio que a bola dele murchou para ele mesmo, né? Não do ponto de vista do governo. Ele continua sendo um trunfo político que o presidente Bolsonaro exibe. Aliás, sempre que tem essas notícias, é tudo fofoca, né? Fontes do Palácio, tá tudo conversa mole. Nossa, mas a foto aí do dia do soldado, Cláudio, a foto do dia do soldado, o Moro tava com uma cara de poucos amigos que, sai de baixo, viu? Mas é muito difícil também a gente ver imagens do Moro sorrindo, gargalhando, né? Não tem isso. Ele não tem, ele perdeu um pouco o elan em razão da pancadaria. Eu acho que ele subestimou o fato dele se transformar em alvo, né? Ele de estilingue passou a ser vidraça. E eu acho que ele subestimou um pouco isso, ele ficou um tanto quanto assustado e tal, mas do ponto de vista do prestígio, da força política dele dentro do governo, não mudou em absolutamente nada, muito pelo contrário. Você acha que não, é? Não mudou nada. É só o fato do presidente não se empenhar para aprovar o pacote anticrime já mostra que ele não está com essa bola. Eu acho que havia Veja bem, de todo mundo uma expectativa muito maior de protagonismo do Sérgio Moro do que existe hoje, né? Não sei se nós estamos projetando, né, nesse eventual enfraquecimento da relação do ministro com o presidente, a frustração de uma parcela da sociedade com aquilo que se esperava do desempenho do ministro Sérgio Moro, mas o fato é que pouca coisa aconteceu na prática. Mas ele teve mais protagonismo no começo, né, Rafael? Eu acho que o que você está falando no começo, para você ver, o COAF vem para o Ministério da Justiça, aí vai o parlamento e tira. Projeto anticrime vai chegar ao Congresso Nacional para mudar muita coisa. Então, mas aí, Pedro, vem o parlamento e tira. Isso. Aí, quando o presidente da República tem a oportunidade de tentar restabelecer alguma ordem no COAF, o que ele faz? Ele demite alguém que o Sérgio Moro indicou e leva o COAF para o Banco Central. Ele também disse de própria voz, a gente sabe, né? Quando um governo quer fazer alguma coisa andar, ele pode não conseguir, mas ele pelo menos tenta empurrar. Em nenhum momento o governo Bolsonaro fez menção de que o pacote do ministro Sérgio Moro fosse prioridade no Congresso Nacional. Tudo bem, tem a Previdência, tem a reforma tributária e tudo mais, mas essa era uma das grandes bandeiras do presidente Bolsonaro, né? E o projeto tem sido fatiado e derrotado com uma frequência absoluta no Congresso Nacional. Agora vem a lei de abuso de autoridade. O que é que vai acontecer com ela? A troca do superintendente lá de 100 falar com o Sérgio Moro, né? Da Polícia Federal do Rio, né? Então, são vários. Ele falou, né? Não teve isso. Ele falou. A questão é que ele foi quem decidiu pela demissão. Essa história do COAF, meu Deus, quem impediu a permanência do COAF no Ministério da Justiça foi a Câmara dos Deputados, foi o Congresso. Mas ele podia não ter demitido ele recusou, o cara que o Moro indicou, o Roberto Leonel. Mas na cabeça dele, no governo dele, funciona assim, cada ministro ocupa os seus cargos.
E ele intervém ali pontualmente para colocar os dele. Olha, eu quero essa pessoa minha nesse cargo aqui. E o ministro, a caneta é do presidente, não tenha dúvida disso. E quando o COAF voltou para o Ministério da Fazenda, atual Ministério da Economia, o COAF voltou a ser, portanto, um cargo a ser, um órgão a ser chefiado por alguém indicado pelo ministro da Economia. E o ministro da Economia foi quem deu a ideia, que o presidente aprovou, de levar o COAF para o Banco Central, que, aliás, é uma ótima ideia, porque como se espera que o Banco Central se torne autônomo, que a conquista, mas não vai se tornar, autonomia. Né? Vai, eu acho que sim. Ele já disse isso, né? Já disse que eu me refiro ao ministro, já disse isso. Uma das intenções do governo é de dar autonomia ao Banco Central. O Banco Central com autonomia, com um órgão como o COAF autônomo dentro do Banco Central, eu acho que é bom para o país, sim. A verdade, Cláudio, é a seguinte, viu? Nenhum governante gosta de sombra. E o Moro é uma sombra para o presidente. Haja vista ontem manifestação para o Supremo, né, Zé Paulo? Haja vista manifestações de ontem. O Moro chegou no governo, né, e havia aquela história, se não der certo como ministro, tem a vaga garantida aí para ir pro Supremo. Eu já não sei se essa vaga tá tão garantida assim, com o presidente falando em ministro terrivelmente evangélico, né? Acho que já saiu da fila e essa relação não parece que tá como foi outrora. Mas essa crise é muito mais fantasia, é muito mais gente querendo mesmo que isso fosse verdade, ou seja verdade, do que fato concreto. Eu estou falando porque eu converso todo santo dia com essa gente, eu tô sempre ali, tenho fontes muito bem posicionadas, não tem isso não. Nessa questão do Moro, é muito mais ele ficou um pouco afetado do ponto de vista do elan, né? Aquele elan que havia... Perdeu o pique, é isso? Não é que perdeu, ficou triste, entendeu? Deu ali uma entristeza. Putz, ele olhou assim, olhou para um lado, olhou para o outro. Ele de fato subestimou a pancadaria da qual ele se tornaria alvo, né? E isso, para quem não está habituado, imagina, esse cara foi juiz a vida inteira. Juiz, ninguém se mete a besta com juiz, né? Ninguém chuta na canela de juiz, ninguém critica juiz. Haja vista, a gente vê aqui, tem programas de humor que os caras entram com o microfone em punho no Congresso Nacional, até porque é o poder mais vulnerável mesmo e mais fraco, né? Não tem poder de polícia. Os caras vão lá, fazem bullying com o deputado, aliás, com toda a justiça, diga-se de passagem, né? Mas no Poder Judiciário eles não se metem a besta, ninguém se mete a besta com o juiz. Então ele passa a vida inteira como juiz, super respeitado, né? Super cultuado, aplaudido onde chegava, etc. e tal. Quando ele vira político, né? Quando ele ocupa um cargo político como o de ministro da Justiça, ele tinha que saber, ou pelo menos ter sido advertido, de que ele estaria sujeito, digamos assim, a pancadaria, né? A pancadas de vento também, né? E aí ele um pouco subestimou isso. E foi isso que aconteceu. Ele ficou um pouco triste e tal, mas não a ponto de quero mais não, vou embora, não a esse ponto, mas muito menos do ponto de vista do governo, né? Eu acho que não. E essa velha discussão, né? De como se o presidente, quando decide substituir um funcionário que ocupa o cargo de confiança do governo, estivesse interferindo. Na verdade, quem manda é ele, né? O governo é dele.